Autor da nossa eterna salvação, glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, sem você vem aguardando saída. Essa é a esperança daquele que confia no Senhor, crê que Ele é o único que salva os batiza, o Espírito Santo. 525, glória a Deus. Hino 525. Já o refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve o Senhor deste mundo seguirão a sua lei, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vencendo.
mas pela sua infinita graça, hoje nós estamos aqui na condição de servo, não apenas mais como criatura, mas sim como filhos de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Vamos ouvir os conjuntos. Vamos começar com o conjunto dos vales, depois Novas de Paz e em seguida Cordeirinhos de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deu certo? Aleluia. Estarei aqui, servo meu, seja forte, não temas o que está ouvindo. O povo teu, não desvie, siga em frente que eu vou conduzir. Não se afaste dessa lei, medita de noite, eu te guardarei. Sou eu quem cuido de você, se eu estou contigo, então pra quê?
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio avisando que na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você é o barco não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda direção você escuta aquela voz. Você é o barco mar. E agora o novo não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento para. Se acalma, se acalma.
Glória a Deus. Amém. Samuel, o menino que serviu a Deus desde pequeno, ensinado a seguir os passos seus. Não permitiu que as coisas ruins o impedissem de adorar. Não se deixou levar, até que um dia então ouviu Deus chamar. Eis-me aqui, Senhor, posso te escutar. O que eu mais quero é crescer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Mas o mundo, Samuel, em tua casa eu quero viver. Todos os dias mais e mais vejo abrir. Não vou deixar que as coisas me impeçam de adorar. Não me deixe levar. E quando eu ouvir a tua voz, Eu irei falar. eis-me aqui, Senhor, posso te escutar. O que eu mais quero é descer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Eis-me aqui, Senhor, posso te escutar. O que eu mais quero é descer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Eis-me aqui, Senhor, posso te escutar. O que eu mais quero é crescer em tua casa, eu ouvir me chamando, sentir a tua graça. O que eu mais quero é crescer em tua casa, eu ouvir me chamando, sentir a tua graça. Eis-me aqui, Senhor, posso te escutar. O que eu mais quero é descer em tua casa, te ouvir me chamando, sentir a tua graça. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Bendito seja o nome dele. Fiquemos de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus hoje à noite. Para mesmo como o presbítero Gedel. Glória a Deus. Você é depois da paixão? Paixão, Marcos capítulo de número 15. Evangelho de Marcos capítulo 15, aliás, capítulo 16. Texto bem conhecido por todos nós. Marcos capítulo 16, e versículo 14 em diante. Vamos a Deus por estarmos aqui. Mais um culto de missões. Estamos juntos aqui para adorarmos, bendizemos o nome de Jesus, porque Ele é bom, irmãos, tem nos sustentado e nos dado vitória. Todos encontraram? Amém. Muito bem. Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente.
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Ele é essa de oração. Muito bem. Eu vou pedir oração especial. Oração por Ritinha. Muito bem. Meus amados irmãos, também peço orações por mim. Dessa virose minha, né? E também eu já amanheci com meu ouvido esquerdo, dolorido, né? Doído, mas graças a Deus, na medicação ele tem parado de doer, mas está indo um pouco cheio, como se diz, né? Mas eu creio que Deus vai completar a obra juntamente com a medicação que eu estou tomando. Ele vai ficar zerado em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. E a Alex vai fazer a oração juntamente com todos nós. Salve a Deus com a paz do Senhor. Vamos orar. Desde já, peço oração em favor da minha família. Que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Vamos orar uns pelos outros, que Deus chegue com providência na vida de cada um. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Sei a oportunidade de estarmos aqui, meu Deus. Recebe cada período de oração essa noite, Senhor. Vem fazer maravilha no nosso meio. Vem batizar com o Espírito Santo. Vem salvar, meu Deus. Sabemos que é um Deus que faz milagre, que toma providência, Senhor. Abençoa cada família, os que estão enfermos. Recebe cura agora, em nome de Jesus. Você será curado. Deus soberano, vem fazer maravilhas, Senhor. Adoramos porque Tu és o Deus fiel, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu passo direção para nós. Vamos Montenberg, que já comigo na escala, muito no departamento de Evangelho de Missão. Nesse momento ele está com a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos realizando mais um culto de missão. Desta feita, o 6º culto de missão do ano de 2025. E para a honra e a glória do Senhor, foram as misericórdias, a graça que nos acompanha, que está conosco, a graça do Senhor Jesus, que nós temos vencidos, né? Temos sido vencedores, aleluia, até aqui, né? Neste 6º culto de missão, aleluia. E isso é maravilhoso, é gratificante, porque estamos cultuando a Deus em mais um culto de obra missionária, né?
Aleluia. Pois o amor de Deus é imenso para conosco. Como já dizia o grande escritor, o grande compositor, se os mares fossem tintas, os céus papéis, os homens escritores, secariam-se as tintas, acabariam-se os papéis e não conseguiríamos descrever o amor de Deus. Aleluia. E é por conta deste amor que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Cultuando a Deus. Pois o mundo está aí vivendo uma cortina de fumaça. Aleluia. Não sabe a realidade da vida em que vivem, né? A batalha espiritual que estão travando, e o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, mas aqui nesta noite chegou um que foi o primeiro e está aqui conosco. Ele é o libertador, ele é o salvador, ele é o transformador, e o seu nome não é outro senão Jesus, aquele a quem os sacerdotes, o povo que ouviu na sinagoga os admirava e dizia: não é este o filho de Jesus, de José? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite, glória a Deus. Meus amados irmãos, gostaríamos de ouvir o secretário, né, que vai fazer a leitura da escala semanal, e enquanto ele chega até aqui, vamos apresentar o nosso missionário. Qual é o nome do missionário? Natan, né? Aleluia. Elias não veio muito agorizinho, viu? Jovem Natan daqui a pouco está trazendo a mensagem, a palavra de Deus em nome de Jesus. E quantos creem que Deus vai falar nesta noite? Pode dar glória. Aleluia, porque Deus está aqui neste lugar e Ele se faz presente na vida daqueles que dá lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está faltando um número de crentes por conta desta virose, né? A virose, né, um vírus, né, que na biologia a gente chama um ser acelular, desprovido de célula, mas ele consegue entrar em nosso organismo, invadir as nossas células e causar prejuízo, né? Aleluia. Prejuízo esse que é um desânimo, uma falta de força, e muitos vão até o hospital e se agrava para um quadro, né, mais agravoso. Louvado seja o nome do Senhor. É parecido com a obra maligna que ele faz na vida espiritual do ser humano, né? Ele chega, invade, bate na porta, arromba, destrói a porta, entra, né, e bagunça toda a casa. Aleluia. E muitos estão aí mergulhados nas drogas. Muitos compram uma roupa bonita para se casarem, muitos conseguem juntar dinheiro para construir uma família, mas a roupa de casamento não traz uma família feliz, o dinheiro não traz uma família feliz. Aleluia. Enfim, o único que nos traz felicidade é o Senhor Jesus. Esse se traz paz, e paz com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja da paz do Senhor. Amém. Hoje está dando prazer nos visitar nosso amigo Marcos e sua filha Mariana. Também agora acabaram de chegar nosso amigo Miliano, sua esposa Isabel e sua filha Ana Tereza. Como a igreja vai receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Escala de culto semanal. Segunda-feira, Escola Bíblica na Congregação dos Sítios Pinheiro. Dirigente Diácono Rondinelli, auxiliar de irmão Joanes. Na sede, culto de oração. Dirigente Presbítero Monês, auxiliar de irmão Claudemir, porteiro irmão Joaquim. Terça seguida, a partir do meu dia, Conselho de Jacó. Dirigentes irmã Terezinha e irmã Redinha Silva. Terça-feira também às 15 horas, campanha de visitas. Responsáveis, irmã Leide, irmã Sandra e irmã Neide. Logo mais à noite, culto de oração na congregação dos Sítios Pinheiro. Dirigente, presbítero Gediael, auxiliar Diácono Rondinelli. Quarta-feira, às 8 horas da manhã, consagração das senhoras. Dirigentes, irmã Cássia e irmã Leide. Logo mais à noite, ciclo de oração das senhoras. Dirigentes, irmã Célia e irmã Jeane, auxiliando irmã Raimunda, irmã Terezinha e irmã Eliana. Porteiro irmão Claudemir, logo após ensaio no livro dos homens.
Quinta-feira, círculo de oração da congregação do Santos Pinheiro, dirigente, irmã Eliana, auxiliando irmã Mônica. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, consagração das senhoras, dirigentes, irmã Cássia e irmã Vânia. Logo mais à noite, culto de doutrina, dirigente, pastor Ranieri, auxiliando o presbítero Gediael, porteiro irmão Leidson. Sábado, às 9 horas da manhã, escola infantil. Logo após, ensaio dos Cordeirinhos de Jesus. Sábado também, às 16 horas da tarde, círculo de oração da mocidade. Logo após, ensaio do Maus de Paz. Domingo às 9h da manhã, escola bíblica. Dirigente, presbítero Gediael, auxiliando o pastor Ranieri, porteiro irmão Rangel. Logo mais à noite, culto de Santa Ceia. Dirigente, pastor Ranieri, auxiliando o presbítero Gediael, porteiro irmão Leidson. Amém, igreja? Agradecemos por dar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Estamos felizes pela presença do vereador e presidente Guilherme Barbosa, juntamente com sua esposa Isabel. Sejam todos muito bem-vindos, como os demais que já foi apresentado aqui nesta noite. Meus amados irmãos, vamos ouvir a banda, vai louvar ao Senhor, e nesta oportunidade vamos contribuir com as nossas ofertas, culto de missão, e nesta feita, neste momento, os amados irmãos têm a oportunidade de colaborar, ofertar com culto de obra missionária. Esse dinheiro ele é revertido para a missão, para os missionários que estão aí em outros países, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente não faz missão somente aqui em Rodolfo Fernandes, missão local, louvando e pregando o Evangelho do Senhor, mas também fazemos a missão transcultural, através das nossas ofertas, todos os meses, no culto intitulado como culto de missão. Aleluia. Todos os filhos de Deus, salva da igreja, com a paz do Senhor, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é minha vida. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, ele tira dessa porta e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo alto e seguro. Não há vergonha, nem importa que se veste diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
Aleluia. Vamos ouvir nossos votantes, né? Em nome de Jesus. Também saudar todos com a paz do Senhor. Também estou aqui para pagar 2 votos. Um foi da minha irmã, que ela sofreu uma queda e foi 2 vezes para fazer a cirurgia e a pressão sempre subindo, mas sempre eu entregando a meu Deus. E estava mais de ano que eu tinha visto ela, e ontem Jesus abriu a porta. Eu gosto muito de pedir as coisas ao meu Senhor, e Ele usa na hora certa. Usou a irmã Terezinha e me levou até lá. Para honrar o Senhor Jesus, ela está bem do braço, sim, mas ela está precisando muito de apoio. Então eu peço que a igreja me ajude em oração, porque eu creio e confio e eu vou buscar ela, em nome de Jesus, porque só somos nós duas. E eu creio que Deus vai me dar força, coragem, e eu vou chegar até lá, vai buscar ela. E o outro voto foi pelo menino aí, o esposo da irmã Antônia, né? Que ele sofreu, todo mundo sabe, aquele acidente dele, né? Um acontecimento que aconteceu com aquela cobra. E o Senhor levou ele até ali, aquele hospital. E eu fiquei sempre orando e pedindo ao Senhor misericórdia, que eu tinha certeza que Jesus ia fazer o milagre, mas eu também não tinha de dar ninguém, só o Senhor, e fiquei orando, e na hora certa eu sabia que o Senhor ia trazer ele no culto de missão. E hoje eu passei o dia e fiquei, Jesus, traz, e graças a Deus, para o meu Senhor Jesus, aqui ele estou, e aqui ele também está, porque o nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. É nós pedir com fé, confiar que a vitória virá. E o outro é pelo irmão Gutenberg. Ele teve um espelho que eu vi sempre a pregação dele. E um dia eu passei, ele estava numa rodinha com os amigos, e eu fiquei orando, entregando ele nas mãos do Senhor. Fazia tempo, quando foi quarta-feira, Jesus me despertou. Porque Deus diz, você vote, mas você paga. Porque Jesus curou 10, só um veio para agradecer. Então, aqui estou para agradecer. E quando ele voltou, eu fui a medir pontos lá, ele sabe disso. Fui de pés, mas irmã Tereza, a gente orou, nós cantamos, ele disse, mas a senhora não vai voltar com pés. É isso assim que nosso Deus faz. É nós pedir e confiar e entregar ao Senhor. Não adianta nós estar comentando, porque ninguém resolve. O Senhor resolve. É no tempo dele, não é no meu tempo, não é no tempo de nenhum irmão e nenhuma irmã, mas é no tempo do Senhor. Então nós só temos que agradecer ao nosso Deus vivo e Criador. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade, também pelo Miliano, pela esposa, pela jovem que está aqui, que o Senhor também fez milagre na vida dela, porque o nosso Deus, ele é lindo e é maravilhoso. Amém. Saudar a igreja na paz do Senhor. Estou aqui grata a Deus, né? Estou pagando um voto que eu fiz por a Tereza, a Miliane. Ela passou por uma enfermidade e Miliane ligou, muito apavorado, né? Como pai, estava preocupado com a situação dela. E eu orei ao Senhor e voltei ao Senhor, que o Senhor fizesse a obra na vida dela. E eu agradeci o programa missionário, só que Miliane já tinha vindo assistir o programa missionário, mas eu não tinha vindo para pagar. E aqui estou pagando o voto,
pela bênção do Senhor Jesus, concedeu essa jovem, que Deus faz por completo. Aí ela está, né? Para honra e glória do nosso Deus. Porque o nosso Deus é fiel e por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a essa família, né? Porque muitas coisas ele pede oração a mim, ele diz muitas coisas dele, sobre a vida dele. E graças a Deus, em tudo Deus tem botado a mão santa dessa família. Em nome de Jesus, abençoar eles ricamente. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor. Novas orações ao meu favor e por toda a minha casa. E nessa oportunidade eu quero agradecer por algo que eu pedi para minha filha. E o Senhor chegou, né, com a sua misericórdia. E a outra bênção também é para agradecer por mim, por uma enfermidade que estava me assolando. E eu clamei ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe os nossos medos, as nossas aflições, e Ele sabe, né, as nossas limitações. E eu pedi ao Senhor que se Ele chegasse naquela enfermidade, que não fosse preciso eu fazer cirurgia, eu agradeceria aqui. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não foi preciso, né, fazer. E a obra sobre a minha filha, eu creio que um dia ela passará por essas portas e ela mesma contará, né, o seu grande testemunho. Amém? Glória a Deus. Essa é a igreja do Pai do Senhor. Também para agradecer também pelo voto que eu fiz por mim. Graças a Deus, o Senhor me ouviu, dependendo do que eu estou pagando na minha Também tenho o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Estou aqui para agradecer a Deus pelo voto que eu fiz pela minha mãe. Como todos sabem, ela fez a cirurgia da vista. E no dia seguinte, ela falou para mim que não estava conseguindo enxergar no olho. E eu fiquei muito preocupada, mas eu orei ao Senhor, voltei ao Senhor, pedi para o Senhor restaurar a saúde dela. E graças a Deus, no dia seguinte, ela disse que tinha voltado a enxergar. Então, eu estou aqui agradecendo. Amém. Saúde também com a paz do Senhor, irmãos. Estou falando a Deus o voto que eu fiz ao Senhor. Também pelo problema que eu estava sentindo uma dor muito forte desse olho esquerdo. E se Deus me der essa bênção, eu vim agradecer no culto de missão e aqui estou agradecendo. Após a todos com a paz do Senhor, também estou aqui para agradecer a Deus o voto que eu fiz. Para mim, eu vou começar assim dizendo assim, porque eu fico muito emocionado, fico muito emotivo quando se fala em autismo. Mas graças a Deus, e até que o Senhor tenha ajudado a minha família e a família daqueles que precisam, necessitam. Dito isso, estou aqui para pagar um voto que eu fiz dia 23 de setembro. Era para mim ter pagado esse voto, mas não dava certo para mim, não dava certo para o meu amigo Miliano, vereador da Câmara, que eu fiz para ele em conversa que a gente teve nesse dia, a gente conversando, ele dizendo que a campanha estava muito difícil, mas eu quero que os irmãos entendam aquilo que eu quero passar para os irmãos. A gente conversou, me preocupei muito por ele e pelas famílias que são assistidas no programa que ele tem, de lei, e os irmãos sabem que tem esse projeto de lei na Câmara e ajuda a muitas crianças do aspecto autista. E esses pais e essas mães atípicas, o dia a dia é muito árduo. Só quem tem pessoas na família que entendem, vão entender realmente o dia a dia dessas pessoas. Naquela hora, naquele dia, eu fiquei muito preocupado e aflito. Aí eu orei a Deus, pedindo ao Senhor Jesus que desse o conforto e a vontade mesmo de que ele pudesse voltar para aquela cadeira lá e de lá continuar o trabalho que ele vem fazendo
assistindo essas crianças, esses pais autistas. E graças a Deus que o Senhor concedeu a vitória a ele. E graças a Deus também que ele recebeu de Deus a vitória da filha dele, da família dele também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, graças a Deus, peço que os irmãos orem em meu favor da minha casa, da minha irmã e do meu sobrinho também. E amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui também para agradecer a Deus. Eu não fiz o bloco, mas eu vou agradecer porque foi bênção dele, né? Hoje está fazendo 22 dias que era dia das mães. Eu cheguei, fui comprar lembrancinha para a Fernanda, para minha sogra e para minha mãe que estava lá em casa também. E quando eu cheguei em casa, fui surpreendido com meu pai ligando para mim, né? Que estava sentindo algo muito forte no peito. E naquele momento eu fiquei paralisado e sabe o que fazer, né? Aí veio a minha mente, liguei para um amigo meu, disse, você não tem mais nada, tem como você ir lá para pai, que eu cheguei lá para nós tirar ele, ele está sentindo uma dor. Aí ele disse, tem, vou para lá agora. E quando eu terminei de ligar sobre o telefone, quer dizer, peguei o telefone, peguei a chave da moto e já arrupiei pelo canto que eu trabalho com as castanhas, e ali eu me ajoelhei ao Senhor e orei a ele, e disse, Senhor, antes que houvesse a luz, o Senhor já existia, e eu sei que o Senhor vai estar conosco nesta batalha, seja lá para onde for. E ali fui, tiramos dele, e graças a Deus foi tudo muito rápido, ali no Hospital Severiano Médico, tiramos ele para Paulo Ferreira, foi transferido, de lá ele tomou aquela medicação, e aproveitei essa caminhada que fui com ele, fui apresentando a ele, né, o plano da salvação de Jesus, que é para isso que nós estamos, para enviar, né, e eu sempre peço a Deus que me dê coragem e uso para pregar, principalmente pela família, né, para todos e para a nossa família. E ali fui apresentando a ele o plano da salvação de Jesus, que nós só temos ele, né, como Salvador em nossas vidas. E ele dizendo que não tinha medo, dizendo, meu filho, não preocupe não, que se eu morrer não tem problema. Eu disse, não, pai, você diz isso, mas Deus, o que você acha depois que você morrer? E ali apresentei o plano de salvação, né, que nós estávamos todos condenados, mas o amor de Deus foi tão grande que enviou seu filho, e nós só temos salvação se for por ele, né, depois da morte. E fui ali pregando para ele na ambulância, e infelizmente não é do jeito que a gente quer, né, ele não aceitou Jesus, mas eu creio, Deus permitiu que ele fosse lá no hospital, fez tudo lá, correu tudo bem, voltou para casa. E eu creio, continuo orando para que Deus venha fazer a obra na vida dele, né? Isso, glória a Deus. E agradeço a Deus por esta bênção que Deus fez na vida dele, né? Milagre. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É assim que o povo de Deus vive, né? Pela fé e com plena confiança no Senhor Jesus Cristo. Miriam está começando a entender o mistério. Está sendo muito bem assistida pelo povo de Deus. O povo de Deus este os crentes, né? E ele já está começando a ficar parecido com o crente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Foi louvado um hino nesta noite, que tem por título Escudo. E o Senhor Jesus, Ele é proteção, Ele é segurança, Ele é salvação, Ele é tudo em nossas vidas. Aquilo que não podemos fazer, não podemos realizar, Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o missionário estava se admirando, eu estava admirado com a banda, né? Que assim, a banda, uma banda boa, mas eu quero ver se ela boa agora, se ela conseguir acompanhar o refrão do hino Escudo, né? Que eles cantaram, né? Que diz assim: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz, não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, na voz daquele vento criou, pois tua palavra é pura, é
Jesus, nosso irmão Tiago. Está com a oportunidade. A gente louvar o nome do Senhor. E logo após nós vamos ouvir a palavra de Deus pelo missionário Natan, missionário Natan. Logo após o irmão Tiago vai estar trazendo a palavra de Deus, e que os irmãos fiquem em espírito de adoração, porque Deus, Ele falou em outros tempos, fala no presente, é o Deus que continua falando no futuro, aleluia. Ele está aqui no nosso meio, e eu não sei o socorro que você está pedindo a Ele, mas Ele é o Deus que pode socorrer a sua aflição. Também tenho o prazer de saudar a todos, Pai do Senhor. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, dia de domingo, nessa igreja maravilhosa, nessa igreja que desde pequeno, que sempre ora por mim, nunca esqueceram de orar por mim. E hoje, Miriam, você está na melhor casa, no melhor canto de Rodolfo Fernandes e do mundo, na casa do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida. Amanhã faz 1 ano e 2 meses que Deus levou minha mãe, mas nunca esqueço das orações da igreja, esses 2 velhos, e hoje um está no céu com Deus, mas tem meu pai aqui, e Deus sempre fazendo milagre nas nossas vidas, né? Então vamos cantar comigo, meus irmãos. Você não se lembra, mas eu nunca esqueci das suas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, chorava por mim. Mãe, eu era pequeno quando uma senhora pra mim assim falou: Deus abençoe meu filho, a minha limpeza, o caminho do amor. Mas sou teu fruto, o coração do amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas sou teu sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, eu era pequeno quando uma senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o teu filho, a minha licença, caminho do amor. Mãe, sou teu fruto, coração do amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto, coração do amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Muito triste não ver a minha mãe aqui nessa casa hoje, mas eu sei que ela está no canto especial que Deus preparou para ela. A gente se emociona porque nós somos caros, mas o Deus poderoso, Ele sabe de todas as coisas. E se hoje eu estou aqui, foi a oração da minha mãe. Obrigado, irmão, pela minha oportunidade. Deus abençoe teu servo, Pai, que irá ministrar a tua palavra. Deus, fala os corações aflitos. Deus, aqueles que estão alegres, que possam te dar glória. Aquele que precisa do batismo do Espírito Santo, que está buscando, Deus, derrama do teu Espírito Santo, Senhor. Transformador, revelador, o Espírito Santo, aquele que enche o teu servo, aleluia, de alegria, aleluia. Traz essa explosão do céu nesta noite, Pai, através do teu servo que irá ministrar a tua palavra. Abençoa, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos irmãos, a paz do Senhor. Feliz e alegre estar aqui, Rodolfo Fernandes. Mais uma vez, Deus me dá a alegria. Mais um ano, 2 anos que eu vim, também no culto de obra missionária. E que Deus me dá a alegria de poder, nesta noite, mais uma vez, estar na casa do Senhor, aqui no culto de missões, nessa igreja. Cumprimentar todos os irmãos, o vereador da cidade que está aqui conosco, percebi que foi muito falado. Deus abençoe e fico feliz pela presença do Senhor. Cumprimentar especialmente o pastor da igreja, o pastor Ranieri, quem estava no outro culto que eu vi, eu fiz menção ao pastor, porque o pastor Ranieri me viu literalmente nascer, lá numa cidade chamada, a cidade mais bonita do estado, chamada de Pato. E aí o pastor me viu literalmente nascer, é primo do meu, é sangue do meu sangue, irmã Cassinha, pastor Ranieri, são pessoas do fundo do meu coração. Hoje muito cedo ele mandou mensagem para mim, no início da tarde. Você vem para cá hoje? Foi não uma pergunta, foi uma intimação. Você vem para cá hoje. Existe uma diferença. Você vem para cá hoje, mas você vem para cá hoje. Está certo? Vou, tá bom. E estamos aqui para a glória de Deus. Abra seu coração para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Depois de uma canção tão emotiva como essa que foi louvada, fica um pouco difícil de voltar a atenção, mas eu preciso da atenção dos irmãos nessa noite para meditarmos na palavra de Deus. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu prometo que vou fazer também somente uma vez. Repita comigo: Deus é especialista em usar pessoas. Não, peraí, eu digo, depois vocês respeitam, tá bom? Em usar pessoas improváveis. Abra comigo sua Bíblia no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler uma passagem um pouco longa, do versículo 1 ao versículo 26. Talvez a mensagem dessa noite para você não faça sentido, porém só em lermos o texto, Deus já fala conosco. Então a leitura do texto um pouco longa já vai ser uma forma de Deus falar no seu coração. João capítulo 4, versículo 1 até o versículo 26 vai dizer o seguinte: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se no poço, e era meio-dia. Então veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe então Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Então disse a mulher samaritana: como é tu, sendo um judeu, pedes de beber água a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias água, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, o poço é fundo, onde, pois, tu tens águas vivas? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço,
do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que dessa água beber, terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui novamente tirar. Disse-lhe então Jesus: vá, chame seu marido, venha para cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Então Jesus respondeu: disseste bem, não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e agora o que tu tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 12. Disse-lhe a mulher: ah, Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Mas Jesus disse à mulher: mulher, creio, a hora vem em que os verdadeiros, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorar. Deus é um espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus respondeu: eu sou o que fala contigo. Até o versículo 26. Meus irmãos, quero, nesse pouco tempo que temos, compartilhar com vocês pessoas improváveis que Deus usa em seu ministério. Especialmente pessoas improváveis que Jesus usou em seu ministério terreno. Temos como seres humanos a mania de olharmos e dizermos que aquela pessoa, daquela maneira, não pode servir muito bem ou se enquadrar nos moldes de quem serve a Deus. Porém, Deus, desde o início da Bíblia Sagrada, Deus é um Deus que escolhia pessoas em que, aos olhos humanos, parecia que aquela pessoa não tinha muito o que dar para o reino de Deus. Desde Gênesis até no decorrer da história bíblica, Deus escolhe pessoas que, ao meu olhar, ou ao seu olhar, ou até o olhar daqueles contemporâneos, olhavam e diziam: essa pessoa não é digna, ou não merece, ou não tem capacidade de ser usado por Deus. Abraão, no início da Bíblia, no Evangelho de Gênesis, no livro de Gênesis, perdão, é um desse exemplo. Como pode Deus usar Abraão se ele já era um velho? Como pode Deus usar Moisés, um assassino? Como pode Deus usar Saul, que não queria ser usado por Deus para ser o rei de Israel? A Bíblia relata que Saul não desejava ser o rei de Israel, portanto, quando Deus escolhe, Saul se esconde para ser usado por Deus. Pode Deus usar alguém que não quer ser usado por Deus? Ana, no templo, nas suas orações, foi considerada uma bêbada pelo pastor da igreja. Ana orando, pranteando, chorando, o pastor da igreja chega: meu Deus, essa mulher bebeu e veio para a igreja.
Deus usa Davi com as mãos meladas de sangue e se torna o rei segundo o coração de Deus. Com esses 4, 5 exemplos que eu dei para vocês nessa noite, nós vemos que Deus, Ele é um Deus que gosta de usar, e eu vou usar essa expressão bem nordestina, bem da nossa região. Deus gosta de usar quem não presta. Deus gosta de usar pessoas que aos nossos olhos humanos não se encaixam. Como Deus é um Deus imutável, Deus continua utilizando essas ferramentas até hoje. Jesus também seguiu essa lógica de escolher pessoas improváveis para estar no ministério de Jesus. E nessa noite eu quero discorrer com vocês sobre 3 personagens do Evangelho em que Jesus escolhe de forma improvável, de forma que cria contenda, raiva, intriga entre aquele povo. A primeira pessoa que eu quero destacar que Jesus escolheu é Mateus, escritor do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9, o próprio Mateus ele escreve: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E Jesus disse a Mateus: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Mateus era uma pessoa improvável que Jesus ou que o Messias poderia ter no seu rebanho. Não sei se os jovens já assistiram a série The Chosen, uma série inclusive muito boa de se assistir. Se você não assistiu The Chosen ainda, assiste, que vale a pena. Uma série que fala sobre Jesus e traz Jesus de uma forma muito boa. Mas a Bíblia diz que Jesus escolheu Mateus sentado numa coletoria. Mateus era um cobrador de impostos. Se hoje nós temos muitos impostos a pagar, naquela época eles tinham mais ainda. E Mateus era o responsável por colher os impostos daquele povo. Por isso que Mateus, sendo ele de origem judaica, era considerado um traidor da nação de Israel. Era considerado um traidor do povo judeu, porque era ele próprio que ia aos seus irmãos cobrar os impostos daquele povo. Logo Mateus, para todos os judeus, para todos os crentes da igreja judaica, Mateus ele era um traidor da pátria. Sabe aquele crente apóstata que hoje nós entendemos como crente apóstata? Aquele crente que era daqui, comunhava, tinha comunhão com a igreja, cantava, pregava, mas se afastou da igreja. Hoje não compreende mais o Evangelho e acha que o Evangelho é uma farsa, uma mentira. Mateus era esse tipo de crente apóstata. Era de origem judaica, mas era um traidor do povo judeu, pois cobrava impostos do povo judeu. Era um cargo de alto padrão. Mateus era rico. Mateus era rico.
Mateus era considerado um ladrão pela cobrança dos impostos. Mateus era um órfão de pais vivos. Quando alguém traía as suas origens, os pais literalmente se tornavam órfãos do filho, ou o filho se tornava órfão do pai. Era literalmente: você não é mais o meu filho. Mateus era um traidor, um ladrão, um rico pelo dinheiro que roubava. Mateus era um órfão que tinha pais vivos, que passava na frente da casa de papai. Papai não queria conversa com Mateus, mas Jesus escolhe Mateus. Jesus viu um homem dentro da coleteria e disse: esse homem eu vou usar. Aí Jesus olha para Mateus e diz: não precisou dizer muita coisa também, não precisou dizer muitas palavras, não. Jesus olha para Mateus e diz: Mateus, ele dentro da coleteria, a Bíblia diz. Jesus olha e diz: vem, siga-me. A Bíblia diz que Mateus deixou tudo, se levantou da sua cadeira e disse: tchau, bomba, eu vou seguir esse homem. Jesus escolhe pessoas improváveis. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui durante o ministério de Jesus, de uma pessoa improvável que também Jesus escolheu para anunciar a palavra dele, é a mulher que nesse texto nós vimos. A mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 19, que nós lemos nesta noite, a mulher samaritana olha para Jesus e diz: Senhor, vejo que és um profeta. A segunda pessoa que podemos destacar nessa noite é tão mais improvável de ser usada por Jesus do que o próprio Mateus. A mulher samaritana é tão improvável de ser usada por Deus que nem nome ela tem. Qual é o nome da mulher samaritana? Responda aí enquanto eu leio. Qual é o nome da mulher samaritana? Não tem. Se Mateus era improvável de ser usado por Jesus, essa mulher era ainda mais. A Bíblia não fala o nome dela. A mulher samaritana. Ninguém descobriu, ou se descobriu, não fez questão de registrar no livro. A mulher de Samaria era uma mulher sem nome, uma mulher adúltera, uma mulher prostituta. Jesus disse: olha lá, chama seu marido, vem aqui que a gente tira água junto. Aí a mulher diz: Senhor, eu não tenho marido. Eu estava chamando Jesus de Senhor, né? Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: olha, disseste bem, você já teve 5 e você está com 1 agora e não é seu. Aí a mulher disse: quem foi que te contou? Quem foi que te contou? Ah, eu estou vendo que o Senhor é um profeta. Jesus pegou a adúltera, a prostituta, a mulher sem nome, e em uma curta conversa, essa mulher sem nome se tornou a maior missionária do povo samaritano.
cântaro, jogou a garrafa que ela foi buscar água no poço, jogou a garrafa e foi no caminho gritando: venham, vejam o homem que me disse todas as coisas. Não é esse o Cristo? Venham conhecer o homem que me disse as coisas. Venham ver se esse não era o Cristo. E ele entrou na cidade gritando: venham ver, mas era a cidade dos samaritanos, não era a cidade do povo judeu. Mas ela entra gritando: venham ver se não é este o homem que falou sobre a minha vida. Versículo 39, versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por conta da palavra da mulher, que saiu gritando nas ruas: venham ver tudo que ele tem feito. Uma pessoa improvável para a cidade de Jesus. Se Mateus era improvável, uma mulher sem nome, uma prostituta, uma adúltera, mas Jesus escolhe a mulher de Samaria para ser a maior missionária do povo samaritano. Terceiro versículo que podemos tirar de pessoas improváveis que Jesus pode e usa. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Sabe quem é a terceira pessoa que eu quero trazer que seria improvável Deus usar? Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Jesus escolheu Mateus, Jesus escolheu a mulher sem nome, e a terceira pessoa improvável que Jesus poderia escolher era eu e tu, era eu e você. Afastados da glória de Deus. Pecadores, cheios de erro, mas assim como Jesus olhou para Mateus, assim como Jesus olhou para a mulher sem nome, Jesus um dia olhou para a gente e disse: siga-me, e nós seguimos. Quem foi abraçado pela graça de Deus? A terceira pessoa que seria improvável de Deus usar era você. É você. Aleluia. Mas Jesus tirou você da idolatria, tirou você da cachaça, tirou você da festa
usado por Deus. Talvez alguém já disse: esse aí não serve para muita coisa. Esse aí, crente, eu já cometi esse erro. Esse aí não dura uma semana. Não dura uma semana. Tava ontem bebendo lá, tava bebendo ontem. Aí lá veio o crente: olha eu aqui. Mas não, olha eu aqui não. Olha eu aqui, sendo salvo por Jesus, caminhando na graça, caminhando na luz. A graça de Cristo nos alcançou. O amor irreparável de Deus, vertido no alto da cruz, alcançou a nossa vida. E assim como aquele homem que era traidor, assim como aquele homem que era um ladrão, assim como aquela mulher sem nome, prostituta, que Jesus nos chamou, abraçou, Jesus também te abraçou, Jesus me abraçou. Jesus continua de braços abertos a dizer: venha, siga-me, siga-me, siga-me. Aleluia, glória. Jesus te escolheu. Será que o seu coração ele pode se alegrar com isso nessa noite? Jesus, ele te escolheu, meu irmão. É do seu jeito, é do seu desafinado. É com você errando o ritmo e o baterista correndo para tentar recuperar e dizendo: meu Deus, esse não tem, eu vou desistir de tocar. Eu sei que sabe. Mas Jesus te escolheu, Jesus te escolheu. E como é bom ser escolhido por Jesus. Ser escolhido por Jesus não é, nunca foi, nunca será sobre perfeição. Tem gente que diz: eu não vou aceitar Jesus hoje porque eu não estou pronto para ir hoje. Não, eu preciso primeiro consertar algumas áreas da minha vida. Depois eu vou de encontro a Jesus. Porque eu preciso estar com a minha vida pelo menos correta, pelo menos direita, para me encontrar com Jesus ou para ser crente. Mas as provas que eu trouxe aqui nessa noite para você é uma prova de que seguir a Jesus é o primeiro passo para uma mudança de vida. Mateus se tornou escritor do maior evangelho que fala sobre Jesus. A mulher samaritana, a mulher sem nome, essa analogia que eu trouxe na mensagem de hoje, a mulher sem nome, se tornou a maior missionária do povo samaritano, e sua história ecoa até hoje. E você, sendo escolhido por Deus, está aqui sentado no domingo de noite, dizendo que é por Ele. É por Ele. É por Ele que eu tenho gastado a minha vida. É por Ele. É por Ele que nós nos deixamos gastar. É por Ele. E é pela graça que nos alcançou, que nos faz motivar, encaminhar.
Eu sei que seu coração fica triste. Você ora, mas é por Ele que a gente está aqui. É por Ele que eu, que você, que nós escolhemos gastar a nossa vida. Para que, como Paulo escreve, para que naquele dia o justo juiz dará a coroa da justiça. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Eu sou novo. Eu sou novo. Eu sou novo. Tem gente que me escuta no rádio e pergunta se eu já sou viúvo. Tem uma irmã que perguntou: você é solteiro? Você é casado ou você é viúvo? Mas eu sou novo. Eu tenho 22 anos de idade. Cassinha, eu sou mulher. Que me conhece desde pequeno. Não vou utilizar o desde pequeno, falo desde mais novo. Sabem que eu sempre fui muito envolvido na hora de Deus. Sempre fui de igreja, de estar à frente, de estar. Todos os trabalhos da igreja. E nós fomos embora para Mossoró, somos de Patu, fomos embora para Mossoró, entrei na faculdade, entrei na graduação, terminei a graduação, e no dia da minha formatura, ou do alto argumento, quando eu cheguei no alto argumento, estava tocando essa canção, que é por Ele que gasto a minha vida. Você já conhece o grupo Drops, que diz: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ali eu parei e fiquei ouvindo aquela música. Foi a música que tocou quando eu cheguei lá. E é uma música muito longa, uma música, aquelas worship novas, que toca 15 minutos é a mesma coisa, fica repetindo: é por Ele, é por Ele. E eu fiquei parado, prestando atenção. É por Ele, é por Ele, é por Ele. E ele repetia: é por Ele que eu tenho gastado a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria. Aí ele repetia: é por Ele que eu tenho gastado a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É por Ele. E eu cheguei à conclusão naquela noite que diploma, graduação, cargo político que eu gosto, que está envolvido também, está sensível. Graduação, cargo político, diploma, estudo, funções, cargos eclesiásticos, dinheiro, fama. Nada deste mundo me
absolutamente nada é comparável com aquilo que nos está reservado, com aquilo que está guardado, com aquilo que aquele juiz naquele dia vai dar a recompensa. É por isso que vale a pena, é por isso que vale a pena gastar a nossa vida por amor daquele que vive, por amor daquele que reina, por amor daquele que tem o universo em suas mãos. A graça de Cristo nos alcança nessa noite. A graça de Cristo te alcança nessa noite. E assim como disse a Mateus, assim como disse a mulher sem nome, assim como disse a mim, assim como disse a você, Jesus diz nessa noite: vem, siga-me. Amém. Olha, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava batido e me renovou. Pai, eu não esqueci. Destes tais aí que o missionário falou. Eu achava que eu prestava para qualquer outra coisa, menos para ser crente. Aleluia. Me preparei para realizar muitos sonhos da vida. Cheguei a estifada de militar no exército, mas voltei para casa. Passei no concurso da polícia, mas lá me diagnosticaram com um bocado de transtorno, voltei para casa. Aleluia. Achei que não dava certo ser crente, desisti de ser crente. Brinquei no mundo dos dias, mas Jesus, aleluia, quando Ele entra na nossa vida, a gente não volta mais a ser como era antes. As coisas mudam, aleluia, e muda para melhor, né? Aleluia, glória a Deus. E Deus nos chamou para ocupar uma posição que o mundo não entende, e eu sou feliz, e você seja feliz por entender o mistério de Deus na sua vida. Aleluia. Pois vai chegar momentos, pois nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo a dispensação da graça. Daniel traz uma profecia de 70 semanas. A 60ª semana, a 69ª semana se cumpriu. E agora entrou no intervalo de tempo, o tempo da dispensação. E a última semana ainda não se cumpriu. Somente quando esta dispensação terminar, quando a igreja for arrebatada. Isso é mistério, só crente entende isso. Aleluia. Onde entrará a 7ª semana, a 70ª semana, a última semana de Daniel, onde vem a grande tribulação, e a Bíblia diz que milhões, centenas de soldados cercarão Israel, mas Deus desce com sua igreja e derrota todos, com o sopro da sua boca, aleluia. Mas mesmo assim, diante de todos os prodígios, diante da presença de Deus na sua vida gloriosa que todo olho verá, aleluia, mesmo assim ainda terá gente, pessoas que não aceitarão a Cristo.
pois tão grande é a dureza do seu coração. Eu sou grato a Deus por Ele ter quebrado o meu coração, coração de pedra, aleluia, e transformado, aleluia, para me dar a condição de filho, para pertencer ao reino do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem entende esse mistério é aquele que o Espírito Santo revela. Não é isso, Tiago? Aleluia. Tiago sabe muito bem disso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui eu quero encerrar minha participação, devolver o restante do trabalho para o pastor Deus. Pastor Daniel. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Com a paz do Senhor. Grato a Deus por estarmos aqui diante desta oportunidade, participando deste culto de obra missionária. Meu coração se alegra em ver o jovem Natan pregando a palavra de Deus, como ele bem falou, conheço desde o seu nascimento, pois quando a sua mamãe foi o Ganhares, eu fiquei com o pai dele. Nesta noite a gente dormia até lá, e a consolar, A expectativa era grande, a ansiedade do pai era grande demais. Sei que quase não dormia de noite, ele olhando a roupinha, pode ser, será que essa roupa vai ficar grande, vai ficar pequena? Era aquele negócio, porque o pai de primeira viagem, E foi, eu nunca me esqueço, desse momento. E como ele me falou aqui, a gente vê agora ele pregando, a palavra de Deus, e a gente entende aí como Deus é maravilhoso, os mistérios de Deus é grande, Glórias a Deus. É verdade. E, meus queridos irmãos, fico feliz também com o nosso visitante, vereador Miliano, presidente da Câmara, sua família, está conosco aqui. Você é bem-vindo, como os demais, sempre a esta casa. Ficamos alegres e felizes de recebermos a visita do nobre companheiro, Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a oferta missionária rendeu R$415. Quem pode dizer amém? Muito bem. Esta oferta vai para vários países. Nossa Secretaria de Missão, em Mossoró, faz a distribuição dos nossos missionários. Nós temos 50 famílias distribuídas aí em vários países, E estamos para enviar agora o missionário Jonatas e família, que vai para a Espanha, para a cidade de Vigo, E está se preparando, dando algumas dificuldades dos passaportes, mas tudo já está bem encaminhado, Houve um pequeno problema agora porque a filha mais nova não tem ainda 1 ano. E houve um problemazinho no visto, porque ela não tinha 1 ano ainda. Então vai ter que esperar completar 1 ano para poder dar certo. Então lá para o mês, talvez de agosto, de outubro, é que vai acontecer o envio do missionário Jonatas,
e por enquanto está pastoreando a Assembleia de Deus ali em Malhada Vermelha, né? Muito bem, então somos gratos a Deus pelas ofertas que nossos irmãos sempre têm ofertado aqui para a obra missionária. Muito bem. Queridos irmãos, além da oferta missionária, nós temos outra missão missionária. Desta feita, a missão em casa, né? Em casa. Nós estamos com um projeto aí. Os irmãos bem sabem que nós estamos na reta final dos acabamentos do nosso departamento infantil, né? Ali em cima, na parte de cima ali, onde vai servir também de um espaço também para reunião. E temos um quarto com banheiro suíte para acomodar bem os nossos visitantes, quem quando vier, missionários, pastores. E nós estamos ali em cima trabalhando. Pedro hoje está com tudo, né? É uma bênção, Pedro. Está mais feliz do que todo mundo ali, né? Glórias a Deus. Exatamente esse anexo que vai lá em cima para esse momento. A gente levar as crianças para ali, o projeto está nos televisão, DVD, enfim, para acomodar bem as crianças e os pais terem liberdade de glorificar e exaltar o nome do Senhor. É esse o nosso projeto, né? E nós estamos ali na reta final e o pensamento é concluir ali o reboco, né? Puxar o piso e botar para funcionar. Porque eu já comprei porta, janela, está comprada, a louça do banheiro já está comprada, mas estamos me incentivaram e lançaram esse projeto que eu achei interessante, que a gente colocar logo a cerâmica. E nós andamos fazendo as medições, irmão João Barbosa, irmão João Ferreira também, hoje de manhã, e chegamos à conclusão de 100 metros de cerâmica, 100 metros. E aí, irmãos, a ideia que veio, o pensamento foi da gente arrumar 100 pessoas a R$20 para comprarmos esta cerâmica. R$20 não pesa no pulso de ninguém. Eu estava pesquisando a cerâmica, não tem mais cerâmica de R$20. Na promoção é 27, 30, mas foi esse o projeto que Deus deu, nós vamos seguir com ele, os R$20. Né? O primeiro momento foi esse. E eu acredito, irmãos, que qualquer irmão aqui pode dar um metro de cerâmica a R$20, sim ou não? E tenho certeza que não só um metro, mas tem muita certeza que não vai dar só um metro, vai dar um, vai dar dois, vai dar três. E aí a gente estamos nesse projeto e vamos lançar hoje esta campanha, né, de 1 metro de cerâmica custando apenas R$20. Pronto, o irmão Gegael está dando 1 metro de cerâmica, R$20, uma relega está anotando ali os nomes, né? Eu quero destacar aqui, porque a primeira doar 1 metro de cerâmica, irmão Gegael, você foi o segundo. A primeira foi Francisca Paula, já me deu até os R$20. Ela foi mais agoniada, né? Ó, já me deu até os R$20, né? Foi ela. Muito bem, Claudemir 2 metros, um irmão Claudemir, outro irmão Neto, Liliane 10 metros, como pensa em Deus, olha aí. Vereador Liliane, 10 metros de cerâmica, irmã Terezinha, também 10 metros de cerâmica, olha aí, tá vendo como é? Irmão Chiquinho 1 metro de cerâmica, irmão Pedro 5 metros de cerâmica. Vamos botar essa cerâmica já já. Tem uma argamassa que vai passar para comprar uma argamassa. Vai passar, né? R$20 1 metro de cerâmica. Pode ser até agora. Na hora que tiver o dinheiro, pode passar para a gente que a gente viu. Daqui para final do mês, tá certo. Porque é o tempo que nós estamos terminando, né? Muito bem. Mas quem? Não Tiago 2 metros? 2,5 para irmão Tiago. E 2 metros para irmão Monês e Além. 2,5. Sim, é 3. Monês é 3 metros, ele e Além. Irmão José, 3 metros de cerâmica. 2
Quanto? 2 metros. Meu ouvido tá bom, viu, irmão? 2 metros cerâmica, irmão José. Mas quem, irmão? Quem foi? Irmão João já passou ali. Quem mais? Na Ocha, quanto? 5 metros de cerâmica para irmão na Ocha de Elivânia. Mas quem? Irmão Marco Neto. Irmão Juninho, 5 metros. Uma relada 2 metros. Quem mais? Hein? E 10 metros será para o irmão Gutenberg, ele primeiro. Hein? Irmão Paulo 2 metros. Irmão Joaquim 5 metros. Que é isso, irmão? Essa braveza toda, 5 metros será para o irmão. 5 ou 10 metros. 10 metros. Irmão Joaquim 5 metros. Esse é uma bênção. Vai sobrar o da argamassa. Quem mais? 2 de pau. 10 metros, né? Não, é 5 ou 10? Glória a Deus. Quem mais aqui, irmão? Pronto, irmão. Nós vamos botar lá nós vamos botar no grupo da igreja a lista. Os irmãos vão continuar dando, né? Irmã Francisca Batista, 1 metro de cerâmica. Irmã Raimunda, mais 1 metro de cerâmica. Irmão Gleice está dando 2 metros de cerâmica. E nós vamos colocar no grupo da igreja, né? Foi irmã Francisca Batista, 1 metro de cerâmica, e o irmão Gleice, 2 metros de cerâmica. Pronto. Nós vamos botar no grupo da igreja, os demais irmãos vão dizendo lá no grupo, viu? Para não ficar, a gente perder muito tempo. As horas já se passam e nós vamos. Botou tudo, irmão? É, irmã bota no grupo da igreja. Botou aí, irmão Gleice 2, irmão Francisco Batista 1, 2. Muito bem. Glória a Deus. Hein? Pronto, chegou aqui em cima do ministério, cessou a fonte. Vamos ficar de pé. Eu vou agradecer a Deus neste momento, ao nosso Deus, agradecer a visita, nossos irmãos, a vereador Miriam, família. Deus continua abençoando a vida do nosso irmão, né? Pronto, pastor Marrom, puder entrar para fazer essa oração por nós, eu agradeço. Né? Pastor Marrom, que é um dos pastores que eu me espelho, né? No ministério, minha caminhada. Né? Muito bem, nós queremos perguntar neste momento onde está a primeira pessoa para Jesus. Quem quer voltar para Jesus? Pronto, nós estamos a vida para Jesus. Vem, meu filho. Está voltando para o Senhor, né? Mais alguém? Pastor Marrom, venha aqui orar por essa vida, agradecer a Deus. Neste momento, nós vamos. Está a vida da cidade de Taboreiro Grande, né? E nós vamos convidar para ele fazer esta oração por nós. Mais alguém precisa voltar para Jesus, que quer aceitar o Senhor? Mais uma vida. Mais uma vida para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pronto, já tem 69 metros. Vai chegar o grupo da argamassa. Vamos já. Vai. Glória a Deus. Não sei se alguém levou a mensagem, pastor Marrom. Então nós vamos. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Glória a Deus. Pastor Marrom vai orar por esta vida.
e vai agradecer esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos chegando nessa jornada maravilhosa e aqui é a sobremesa, né? Graças a Deus. Parabéns pela sua aceitação. Que Deus por diante, sua vida seja melhor do que antes. Pai do céu, nosso Senhor, Criador e Cuidador das nossas vidas, aqui estamos reunidos e felizes por este culto realizado em teu nome, que apresentamos esse nosso irmão que faz decisão, Senhor, para ti nesta noite. Seja o seu nome escrito no livro da vida, seus pecados sejam desfeitos, apagados, seja ele a partir de hoje uma nova criatura, reveste o teu poder, faz dele uma testemunha fiel para anunciar a tua palavra nesta cidade. Pai santo e justo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, receba a bênção apostolar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja do Senhor nesta cidade, agora e para sempre. Amém. Receba vitória em nome do Senhor Jesus.